Olá, mais uma vez estamos aqui para um novo estudo na lição da Escola Sabatina. Desta vez o assunto é o ministério de cada cristão. Bom, qual é a parte de cada cristão? Como é que funciona isso? Como que é a responsabilidade de cada cristão? O que Deus quer de cada um? Não é verdade? Então vamos fazer uma oração para iniciarmos o nosso estudo. Santíssimo Deus, mais uma vez aqui estamos nós para te pedir que nos abençoes e nos guardes. E a cada um que vier assistir esses vídeos, que possa ser influenciado por ti e não por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O ministério de cada cristão. Vamos ler aqui o verso que é o central do estudo desta semana. Está em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Grandíssima é a responsabilidade de cada membro, de cada cristão que segue integralmente a Bíblia. Nós devemos ser representantes da vontade de Deus aqui na Terra, ou seja, o que Deus espera de bom entre os seres humanos, quais são os seus planos bons para os seres humanos. Cabe aos cristãos que seguem a Bíblia integralmente expor isto ao mundo, mas não só expor, cabe aos cristãos seguir isto, cabe aos cristãos serem fiéis testemunhas, para que o mundo creia também na mensagem dos cristãos. Esse é o ponto mais importante. Há uma mensagem a ser dada e há uma coerência a ser vivida em relação a esta mensagem. Isso é muito importante. E nós devemos estudar isso um pouco nesta semana de forma muito especial, com bastante dedicação. Não é verdade? O evangelismo mais o testemunho devem chegar a um relacionamento com Deus. Ou seja, outras pessoas, vamos supor assim, pessoas pagãs, ateus, pessoas que são ateus, pessoas, enfim, que acreditam em outras divindades que não existem, a gente sabe disso. Então melhor ser ateus que adorar algo que não existe, pior ainda, não é? Enfim, todas as pessoas, todas as pessoas devem poder ver nos cristãos exemplos daquilo que Deus deseja aqui na Terra. Não adianta só falar, não adianta só ensinar se não vive de acordo. Esse é o ponto importante do cristianismo. A igreja que prega também deve ser testemunha da verdade. Nesta igreja deve haver aquilo que se está pregando. Vamos ir aprofundando, né? Por exemplo, o ministério de cada cristão, como está na parte de domingo. Líderes devem preparar outros líderes. Há pessoas mais experientes e há pessoas menos experientes e há pessoas com bem pouca experiência e também há pessoas sem experiência. Então os mais experientes vão preparando aqueles com menos experiência e vão preparando aqueles com bem pouca experiência e também em conjunto todos eles vão preparando aqueles que não têm experiência alguma. Todos uns ajudando os outros, todos formando um grupo unido, coeso, para que, se fosse possível, e cresce que é possível, que todos resultem líderes. Há os líderes hoje com, vamos dizer, 50 anos, há os líderes com 40 anos, há os com 30, há os com 20, há os com 10, e cada um na sua esfera sendo preparado, crescendo e na coordenação de tudo isso, no trabalho de ensinamento de tudo isso, o Espírito Santo facultando poderes, capacidades, preparações a todas essas pessoas para que façam um bom trabalho. Não só um bom trabalho, como um bom testemunho também. Que o seu trabalho seja coerente com aquilo que Deus deseja de cada ser humano. Isso é muito importante também. Então, líderes preparando líderes, líderes formando sucessores, líderes expandindo o poder de ação da igreja. Cada vez mais pessoas capacitadas a agir
segundo os seus diferentes dons. Então quem for mestre, quem leva jeito para ensinar, tem esse dom para ensinar, se aprofundando nessa capacidade, né? E os que têm mais experiência ajudando esses que têm esse dom com menos experiência também alcançarem mais experiência, né? Tornando todos vencedores. Esse é o verdadeiro cristianismo, qualificando todas as pessoas para dois grandes objetivos. Primeiro objetivo, que sejam bons cristãos e que façam um bom trabalho na salvação de pessoas para o reino de Deus. E segundo objetivo, que sejam bons profissionais nas suas atividades diárias, no seu trabalho, e que também, a partir disso, sejam bons maridos, quem forem homens casados, que sejam boas, as mulheres boas esposas, ou boas filhas, ou bons filhos, enfim, que haja um bom relacionamento entre o grupo de cristãos. Nós vamos estudar sobre isso um pouquinho mais adiante, não é? Lá na parte de quarta-feira. Bom, o corpo humano. Veja ali a parte de terça-feira, a individualidade e a unidade, não é? O corpo humano nos serve de exemplo. Inclusive, a Bíblia menciona o corpo humano aqui. O corpo humano tem várias partes, né? Você pode ver, tem a cabeça, tem braços, tem mãos, tem dedos. Cada parte do corpo humano tem uma função diferente. Inclusive, o braço direito tem uma função diferente do braço esquerdo, não é? E os dois juntos podem realizar um excelente trabalho, né? As pernas, os pés, os ouvidos, o nariz, os olhos, né? Até o cabelo tem funções, né? Até as unhas dos pés, as unhas dos dedos, tudo tem funções diferentes e são necessárias. Mas o importante aqui são duas coisas. Primeira, as funções diferentes das diferentes partes dos corpos, do nosso corpo, agem em coordenação, agem por um só propósito, que está aqui elaborado na mente, que coordena todo o corpo, não é? Então, por exemplo, se o sujeito está limpando um gramado, etc. e tal, as diferentes partes do corpo contribuem para esse trabalho, cada uma na sua esfera de ação, segundo o seu dom. Mas há um segundo aprendizado do corpo. Há sistemas no nosso corpo que são sistemas autônomos. São sistemas que o cérebro não comanda assim diretamente, não é? Por exemplo, o sistema respiratório. O sistema respiratório funciona autonomamente, mas não independentemente. O sistema que regula, o sistema nervoso que regula a temperatura do corpo. O cérebro não comanda, agora eu quero tal temperatura, ou esse tipo de coisa. Não, e assim há outros sistemas, não é? Que funcionam de uma forma autônoma, mas não independente. Embora sendo sistemas autônomos, eles contribuem para o propósito geral do corpo. Isso que é importante. Então, na igreja nós temos planejamento, a igreja tem muito planejamento, organiza ações missionárias, organiza diferentes tipos de ações, tem vários ministérios, tem várias atividades, etc. E as diferentes partes do corpo da igreja contribuem para essas atividades. Mas existem iniciativas autônomas, que nós podemos chamar de ministérios pessoais, de cada uma das pessoas que, às vezes tem jovens, por exemplo, jovens gostam muito da internet, já tenho falado sobre isso. Então eles tomam iniciativas próprias deles lá, e fazem atividades ali, fazem estudos, relacionamento, etc., e vão cativando pessoas para o reino de Deus. Esses são ministérios autônomos, devem ser muito bem incentivados. E assim como o corpo tem seus sistemas autônomos, também na igreja é importante que haja ministérios autônomos, né, pessoais, porque eles complementam em algumas atividades, algumas coisas que o sistema oficial da igreja não consegue entrar, ou não lembra, ou não tem capacidade, ou, enfim. Então esses sistemas autônomos eles são extremamente importantes dentro da igreja, né? Para, como nós vimos ontem aqui, para o amadurecimento do grão, na parte de segunda-feira ele fala sobre isso, amadurecimento do grão, né? Então tem alguém que semeia, tem alguém que cultiva e tem alguém que colhe. Na vida espiritual é bem assim, porque cada semente tem sua natureza, tem seu tempo de germinação, tem seu tempo de crescimento, tem seu tempo para frutificar e a sua fruta tem seu tempo para amadurecer. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma certa natureza, aceita bem rápido o evangelho, se batiza, etc., e já está atuando na igreja. Outra pode levar 1 ano, 2 anos, 3, 10, 15 anos, pode levar. Não é? Então alguém semeou, alguém levou a verdade para essa pessoa, e bem outras pessoas podem estar colhendo, batizando, ou então levando essa pessoa a tomar uma decisão certa, né? Então, juntos, unidos,
Nós e Deus. Isto também é muito importante. Os discípulos, por exemplo, ficaram 10 dias quando Jesus ascendeu ao céu. Ele disse, ficai em Jerusalém, unidos, reunidos ali. Eles ficaram 10 dias. E durante aqueles 10 dias, eles colocaram em dia as suas desinteligências, ou seja, pararam de brigar entre eles, pararam de um querer ser melhor que o outro. O Espírito Santo estava ajudando ali eles a entenderem a sua missão, a serem humildes, a serem sinceros, a serem verdadeiros servos de Deus, a assumirem uma posição de humildade diante de Deus. E o Espírito Santo, durante aqueles 10 dias, foi trabalhando com eles, e eles foram se tornando cada vez mais dóceis, cada vez mais entregues ao Espírito Santo. E quando chegaram num ponto especial em que estavam perfeitamente unidos, isso é importante. Nós somos seres sociais e inteligentes. Ora, seres sociais e inteligentes não devem estar brigando uns com os outros. Temos que estar unidos se somos inteligentes. Um parênteses aqui. O mundo parece que está sendo povoado por brutos estúpidos. Porque cada vez mais produzem armas para uns destruírem os outros. Isso é inteligência? Não pode ser. Cristãos não podem ter esse posicionamento de uns contra os outros. A obra da conclusão da pregação aqui nesse mundo será concluída por pessoas perfeitamente unidas, do mesmo modo como ela começou, lá no Pentecostes, unidos. Todos unidos em favor daqueles que ainda não conheciam a Jesus Cristo. E aí, sim, unidos entre eles. E eles, como um grupo unido, unido com Deus. O Espírito Santo desceu. E aí sim, eles trabalharam. Cuidado com uma coisa. O Espírito Santo não é aquilo que se está vendo muito hoje. Barulheira, gritaria. Não, isso não é o Espírito Santo. Isso se pode fazer em qualquer lugar e dizer, é o poder do Espírito Santo. Uma bateria batendo forte, alto, um som, volume alto, como você vê em muitos lugares por aí. Isto não é o Espírito Santo. Suavemente o Espírito Santo age na mente da pessoa e vai transformando. E a pessoa vai se tornando capaz, vai se entregando e se torna um gigante. Cristãos são gigantes. Mesmo que não tenham estudo, mesmo que não estejam preparados academicamente, se tornam gigantes intelectualmente falando. Gigantes na obediência, gigantes na honestidade, gigantes em serem pessoas corretas, fiéis, pessoas que se pode confiar. Esses são gigantes de Deus. Muitos deles fizeram estudo completo, têm pós-graduação, têm mestrado, têm doutorado, têm pós-doutorado. E continuam sendo humildes, portanto são gigantes. Outros não tiveram tanto estudo, mas se tornaram gigantes intelectualmente porque entendem aquilo que é verdade. E são excelência em testemunho daquilo que Jesus era também no seu tempo. Desses é que o mundo mais necessita hoje, nesses tempos conflituosos, nesses tempos de violência, de disseminação da droga, em que se luta contra o outro, esses tempos de pestes, doenças e tudo o que mais. Então, quando saíram a pregar dessa maneira, voltavam e relatavam o que faziam uns para os outros, os relatos do trabalho que faziam, e voltavam e relatavam para a igreja se entusiasmava e mais gente saía, e voltavam e relatavam. Esses relatórios serviam para avaliações, para aperfeiçoamento do trabalho, para motivação, não é? Para animar, para melhorar as coisas. Assim deve ser hoje de novo. Humildemente relatar aos outros e ouvir a opinião dos outros e crescer unidos. Unidos entre nós, unidos entre os cristãos e unidos com Deus. Para concluir, devemos começar logo. Cada um comece logo. Se você é membro da igreja e ainda não está fazendo alguma coisa, comece pequenininho, mas comece logo. Não perca tempo. Mesmo pequenas coisas, se você as fizer com o espírito de
evangelístico, com o espírito missionário, você vai obter bom resultado e vai crescer. Por exemplo, se você ainda não faz nada na igreja e está ali, não sabe bem qual é o seu dom, tem vergonha de tudo, etc., e já está há décadas na igreja, nunca fez grande coisa, nunca fez nada, vou dar um conselho. Comece com um sorriso cumprimentando as visitas da igreja. Por exemplo, faça ela se sentir bem quando chegar na igreja. Aquele sorriso missionário, você vai ver uma coisa. Você não vai mais parar no sorriso, vai continuar fazendo sorriso sempre, vai continuar cumprimentando sempre as pessoas, mas vai crescer, e vai querer fazer cada vez mais, e vai seguir a trilha do seu dom, que o Espírito Santo vai lhe revelando, e você vai fazer um bom trabalho. Mas tem que começar. Pequenininho, mas comece. Esse é o conselho que eu posso lhe dar para a sua vida eterna e para a vida eterna de muitos, com quem você vai se encontrar. Que assim seja. Santíssimo Deus que estás nos céus, continue conosco. Continue conosco até a volta do Senhor Jesus Cristo, com todos esses que nos estão ouvindo também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.